No vídeo de hoje, sobre áreas da criminalística, nós vamos falar sobre as perícias externas e a atuação do perito em local de crime. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o perito e professor Daniel e para quem não me conhece, sou perito criminal e vivo o universo da perícia há mais de uma década. E no vídeo de hoje nós vamos trazer aí uma sequência ao nosso vídeo de áreas da criminalística. Como vocês podem ver, eu vou deixar aqui no card em outras indicações, teremos uma série de vídeos falando sobre as áreas de atuação do perito dentro da criminalística. Isso é muito bacana, porque isso ajuda a gente a entender, num contexto geral, como que a perícia ela se completa, né? A gente viu no vídeo anterior, onde eu falo de conceitos e da criminalística como uma ciência aí que norteia o trabalho pericial, onde eu expliquei, mais ou menos, que temos a atuação do perito de local, o perito de laboratório, que os exames são complementares. E aqui, nesse vídeo de hoje, eu quero trazer exatamente para vocês, em detalhe, os argumentos e as perícias e tudo que ocorre ali no local de crime, certo? Então, pessoal, para a gente começar a definir aí a nossa área dentro das perícias externas, eu vou abrir aqui para vocês na tela para que a gente comece a ter uma visão geral, um panorama geral de quais são essas áreas que nós podemos trabalhar ali quando a gente fala de área externa. Sabemos também, quando eu trago para vocês, inclusive costumo sempre trazer, que normalmente a gente tem uma classificação interna ali da perícia, onde a gente até brinca quando encontra colegas, a gente fala, ah, legal, você é perito criminal também, você é da interna ou da externa? Né? Você é perito de local ou de laboratório? Nós utilizamos esses termos para entender e conhecer melhor a atuação dos nossos colegas na perícia. Eu, por exemplo, comecei como perito da externa, de local, né? Fiquei alguns anos, quando a gente chama aí de rua, né? E hoje sou perito de laboratório. Então, ao longo da carreira pericial, é muito comum também a gente ter essa troca. Temos peritos que começam no laboratório e depois passam para a rua, né, para a externa, e temos peritos que começam na externa e depois passam para a interna. Isso é algo também muito bacana do trabalho do perito. Ele é um trabalho muito multidisciplinar e dinâmico. Você não cai na mesmice em área alguma. E agora eu vou trazer para vocês aqui, dentro das áreas da criminalística, a visão das áreas aí envolvendo a perícia externa. Bacana? Então aqui na tela vocês podem acompanhar aqui comigo, no meu slide, uma divisão das perícias externas que não necessariamente ocorre dessa mesma forma em todo o país, mas dentro das perícias oficiais, né, de todos os estados do Brasil, Polícia Federal, né, Distrito Federal, a grosso modo, essas são as atuações que o perito criminal vai ter na área externa, né, a perícia de local. Então aqui eu trago para vocês, né, para a gente poder exemplificar, que nós temos locais de crimes contra a vida, locais de crimes contra o patrimônio, locais de ocorrência de trânsito, locais de crimes ambientais, locais de incêndio e engenharia forense. Beleza. Não necessariamente precisamos dividir dessa forma. Por exemplo, locais de incêndio, você vai ter perícias envolvendo tanto o meio ambiente, né, a seção de meio ambiente, quanto a engenharia forense. Assim como em determinados locais de crimes contra a vida, você também vai envolver a engenharia forense. Quando a gente estiver falando, por exemplo, sobre acidente de trabalho, sobre eletropressão, temas aí que vão compor vídeos futuros nossos quando a gente falar de medicina legal. Então, isso aqui, na verdade, é uma forma que eu estou colocando aqui para vocês, onde a gente divide a atuação do perito da externa, mas com um pouco também de didática para que a gente possa entender, né, como que é feita essa divisão dentro da perícia. E aí eu quero trazer para vocês também, para que a gente possa aprofundar um pouco aqui o nosso vídeo, eu vou trazer os tipos de exame que cada uma dessas sessões fazem. Por quê? Quando a gente fala aqui os tipos de exame que a gente pode trazer para cada uma dessas sessões, vocês podem imaginar o tipo de crime que o perito vai atuar. E aí você até pode me dizer, inclusive, comenta aqui embaixo para mim, se você se vê atuando nesse tipo de perícia. Você, conta para mim, você trabalharia, você atuaria como um perito de local de crime ou não? Você acha que seu lugar seria no laboratório? Comenta aqui, coloca a sua dúvida, comenta os tipos de exame que eu vou falar para vocês agora, para que a gente possa até ir se aprofundando e criando novos vídeos acerca desse tema, certo? Então, pessoal, quando a gente fala aí de uma perícia de morte violenta, quais são os exames, né? O que você acha que o perito vai fazer no local de morte violenta?
Claro que já tem aquela coisa mais óbvia que a gente imagina ali, né? Mas no local de morte violenta a gente vai ter, por exemplo, o próprio exame, né, de morte violenta em si, né? Por exemplo, um homicídio, vai ter esse exame que é bem claro que vem na nossa mente num primeiro momento. Mas quais são os outros exames que um perito lotado, por exemplo, ali no grupo de crimes contra a vida, ele vai fazer além da morte violenta? Para que vocês possam ter uma ideia de outras atuações. Você tem, por exemplo, local de cadáver encontrado, né, que pode ser um local de morte a esclarecer. Então, não necessariamente, nesse caso, você sabe, né, que se aquilo ali foi um homicídio ou não. Então, a gente chama de local de cadáver encontrado. Seria um acionamento quando, porventura, alguém achou um corpo, viu um corpo numa mata ou apareceu e ligou para a delegacia, isso ainda é um local de morte a esclarecer. Então, o perito criminal ele vai até o local e vai proceder ao exame, tanto do corpo quanto do local. E a partir dali, ele vai ter uma ideia se houve ali uma morte violenta, se foi uma morte natural, ele vai esclarecer os fatos a partir daquele acionamento, daquela ocorrência, certo? Um outro exame que também faz parte do local de morte violenta e que também é comum, local de ossada encontrada. Então, esse também é um tipo de exame que vai demandar um acionamento do perito e ele vai se deslocar para o local. Local de ossada encontrada, legal. E aí, essa ossada ela é humana? Né? Ou são ossos de animal? Tem ali um osso de algum outro animal? Claro que a gente sabe que existem animais que fica muito evidente a diferença para um ser humano. Mas podem existir situações onde nós temos pequenos fragmentos ósseos e num primeiro momento nós não podemos afirmar se aquilo ali é uma ossada que se trata de um ser humano ou não. Então, aí também é mais um exemplo, como eu trouxe na outra aula para vocês, no outro vídeo, aqui é mais um exemplo de complementariedade da perícia. Então, o perito de local, ele vai fazer uma coleta dessa ossada, ele vai encaminhar para outra seção, para um perito da interna fazer uma análise e produzir um laudo identificando aquela ossada. Então, para onde que o perito enviaria isso? Ora, por exemplo, seção de antropologia forense e odontologia legal. Essa é a nomenclatura aqui no estado que eu atuo. Pode existir uma outra nomenclatura em outros estados, mas a grosso modo isso será encaminhado para antropologia forense. O trabalho do perito criminal lotado lá na seção de antropologia forense será fazer uma identificação dessa ossada. E claro que temos várias formas. Poderá ser feito posteriormente também uma extração de DNA daquela ossada e a partir do exame de DNA a gente tentar também identificar o genoma humano, caso não seja possível somente com a ossada a gente identificar e cravar que se trata de um ser humano. Então vejam que os exames complementares são muito importantes. Então o exame começa no local e a gente vai ter um exame complementar que, somado a isso, vai fazer a gente completar e esclarecer todos os fatos ali, seja por delegado de polícia, para o juiz. Então isso é bem bacana, tá? É bem legal esse trabalho dinâmico aí da perícia. Legal. Um outro exame que existe também dentro do local de morte violenta, o exame de local. Somente um local sem corpo, sem nada. Porém, nesse local eu posso ter uma pegada, eu posso ter gotas de sangue. Então, o exame desse local podem conter muitas informações que vão me auxiliar lá na elucidação dos fatos. Às vezes eu vou fazer um luminol naquele local e eu vou ver que tem um sangue ali oculto. Lavaram aquele local, tentaram lavar o sangue. E com o exame, através da aplicação ali do luminol ou do Blue Star, que são compostos reveladores que nós utilizamos para revelar um vestígio latente, e nesse caso, uma mancha de sangue pode ser um vestígio latente. Através do uso desses compostos que eu trouxe aqui para vocês, eu posso fazer um levantamento, eu posso conseguir encontrar ali uma mancha de sangue e fazer, por exemplo, uma coleta de DNA. Então temos também o exame de local, ainda que sem corpo, ele pode ser muito rico em vestígios e nos auxiliar aí no trabalho pericial. Legal, um outro exame, vistoria de veículo. Uma vistoria em veículo, agora eu chamo a atenção para vocês, que vocês vão ver que a vistoria em veículo vai aparecer em diferentes áreas da atuação do perito de local, não só na morte violenta. E eu vou explicando por quê. Essa vistoria de veículo aqui no local da morte violenta seria a vistoria, no caso, ligado a uma morte violenta, onde eu vou procurar um sangue no estofado, né? Uma marca, às vezes a pessoa morreu dentro do carro, eu tenho uma marca ali de faca, né? Compatível com um objeto cortante ali no carro. Então é um exame nesse sentido. Eu vou também coletar
DNA de uma mancha de sangue no banco do carro, ou de um sêmen, houve um crime sexual ali naquele carro, naquele veículo, anteriormente à morte. Então houve ali um estupro, um crime sexual, e posteriormente houve o homicídio, por exemplo, tá? No caso que eu estou trazendo aqui, hipotético. Então, nesse caso, a vistoria em veículo é fundamental para a gente fazer uma coleta de elementos, seja do DNA, como, por exemplo, de um sêmen ou de algum outro vestígio que eu encontre ali naquele veículo que vá me auxiliar a elucidar esse caso aí envolvendo uma morte violenta. Temos também reprodução simulada dos fatos. É aquele caso onde meses depois, anos depois ou até semanas depois, a gente vai fazer uma reprodução simulada dos fatos para entender melhor o caso. Então a gente vai pegar ali, às vezes, algum depoimento, algum fato notório que veio após o exame de local, e a gente vai pegar ali atores, bonecos, manequins, e vamos remontar e fazer uma reconstituição daquele crime para tentar entender melhor a dinâmica. Então esse também é um exame que a gente tem ali na morte violenta. Temos também um exame indireto e uma análise documental. Às vezes eu vou ler materiais produzidos ali, eu tenho ali relatórios e materiais onde eu vou fazer um exame indireto e tecer algum parecer sobre isso. Olha só a riqueza, olha quantos exames nós temos apenas na morte violenta, certo? Seguindo ali na nossa lista que a gente viu, o segundo item seria o crime de patrimônio. Ora, um crime de patrimônio no primeiro momento também fica muito fácil para vocês imaginarem. Legal, crime de patrimônio é quando alguém rouba uma casa, vai roubar uma casa, uma loja. É isso aí que você está falando, professor? Exatamente isso. Mas vamos pormenorizar um pouquinho e trazer um pouco mais de profundidade aqui para o nosso vídeo. Quais exames vão ser feitos por um perito que está lá no grupo de patrimônio? Beleza, o primeiro, a gente já falou aqui, um local de furto, um local de roubo, um local de dano. Esses locais são possibilidades de exames onde o perito lotado no grupo de patrimônio será acionado em seu plantão e vai deslocar para fazer o atendimento a esse local. Beleza. Um outro local, temos também o exame de local. Da mesma forma que na morte violenta, a gente pode ter um exame de local que é um local relacionado, não necessariamente aconteceu alguma coisa ali, mas pode ser requerida a presença do perito para fazer um exame de local. Olha a nossa vistoria em veículo. A nossa vistoria em veículo aparecendo agora. Nesse caso, não é um veículo que participou de uma morte violenta, é de uma outra forma. Costuma ficar para o grupo de patrimônio a perícia de dano veicular. Então, simplesmente, alguém veio, desceu a marreta no seu veículo, uma briga, alguém brigou dentro de casa e no meio da briga, não sei o que tal, ou normalmente violência doméstica, ou a mulher quebra o veículo, ou o homem vai e quebra o veículo da esposa. Isso é um dano a um patrimônio, não envolve uma morte violenta. Então, nesse caso, o perito do patrimônio vai proceder a uma perícia de dano no veículo. Observe que é uma perícia diferente da morte violenta. Eu não estou buscando sêmen, não estou buscando sangue, não estou buscando vestígios a fim de dar uma autoria. E sim, ali eu estou fazendo uma perícia dos danos, de um vidro quebrado, da porta amassada. Então eu vou fazer uma perícia de dano em veículo. Observem que não deixa de ser uma vistoria em veículo também. Legal? Além disso, temos também a reprodução simulada. Então, um exemplo aí que pode gerar uma reprodução simulada. Uma explosão em agência bancária. Alguém foi lá e roubou, os terminais ali onde você saca dinheiro, botaram uma bomba ali, explodiram e roubaram o dinheiro do banco. Isso é um caso de perícia que fica para o patrimônio. E nesse caso também pode ser solicitada uma reprodução simulada dos fatos para que a gente possa entender melhor como se deu toda a dinâmica dessa ação aí, desse furto, desse roubo numa agência bancária, por exemplo, certo? Uma outra área, área de trânsito. Temos também o grupo de trânsito, onde peritos criminais são lotados para fazerem exclusivamente perícias de trânsito. E quais são as ocorrências que nós vamos ter feitas pelo grupo de trânsito? Nós vamos ter o local de ocorrência de trânsito com vítima fatal. Então, acidente de trânsito com vítima fatal é o clássico exemplo de um acionamento para um perito criminal do grupo de trânsito. Então, você está lá no seu plantão, o telefone toca para o perito do grupo de trânsito. Normalmente é acidente de trânsito com vítima fatal. Pode ser numa rodovia, no interior da cidade,
né, em qualquer lugar onde a gente tenha uma colisão, né, seja veículo pedestre, veículo, né, pode ser caminhão, moto, diferentes formas, mas o perito criminal vai atuar nesse tipo de local. Um outro tipo de perícia que ele vai fazer também, o exame de local, propriamente dito. Às vezes, a gente tem um acidente veicular ali, nem sempre vai gerar vítima, a gente tem também a situação de vítimas graves, onde o perito vai também proceder a essa perícia, e tem situações onde pode ser requerida a perícia, onde nós não temos vítimas graves ou fatais, porém, o perito vai posteriormente ao local fazer um levantamento do ocorrido. Então a gente teria aí também o exame de local e temos também a vistoria em veículo. Olha, então nós tivemos vistoria em veículo no local de morte violenta, vistoria em veículo no local de patrimônio e agora eu estou falando de vistoria em veículo no local de trânsito. Observe que nós temos 3 grupos diferentes fazendo vistoria em veículo com finalidades diferentes. Agora a vistoria em veículo do perito de trânsito não é para encontrar a autoria que o perito de morte violenta busca e não é para o tipo de dano que o perito de patrimônio busca. Seria a vistoria em veículo a fim de auxiliar na dinâmica do acidente de trânsito. Então, ora, se eu chego numa rodovia e tem 4, 5 veículos, 2 em situação de capotamento, 3 ali virados, um torto em relação ali a pista, e nós estamos vendo todas as situações ali de abauroamento e de dano ao veículo, nesse caso o perito de trânsito, ele olha para o dano veicular, buscando entender a dinâmica do que ocorreu. Então, pelos amassados no veículo, por como o veículo está, eu consigo entender se aquele veículo foi colidido, se ele que fez a colisão. Então, observem que a vistoria em veículo, no caso do acidente de trânsito, é importantíssimo para trazer uma dinâmica aos fatos. Certo? Olha só quanta informação nós temos aí e quanta coisa dá pra gente trazer num só vídeo onde a gente fala dos exames, né? Se você tá gostando desse conteúdo, considere que se inscrever no canal vai me ajudar bastante e você vai receber os próximos vídeos dessa série aqui sobre as áreas da criminalística. E continuando, pessoal, temos agora também a engenharia forense. Ora, a engenharia forense é uma área enorme com muitos exames. E, a título de exemplo, eu também botei aqui para vocês e vou trazer para vocês exemplos de exames da engenharia forense. Ora, análise de projetos, isso pode cair lá para o perito criminal, que é engenheiro forense. Avaliação em imóveis, avaliação de patologias em estruturas, caracterização e eficiência de artefatos explosivos. Olha aqui um exemplo onde a gente entra com aquela multidisciplinariedade da perícia. Então, uma perícia que ocasiona uma explosão em caixa eletrônico, em banco, onde num primeiro momento um perito lá lotado no patrimônio vai fazer essa perícia, ele pode, por exemplo, coletar pedaços de uma dinamite ou fragmentos de bomba e levar isso para o engenheiro forense fazer uma análise. Então ele vai fazer uma caracterização e eficiência em artefatos explosivos. Olha só como que a perícia ela é bem interligada. Outro exame, local de máquinas e equipamentos. Então ele pode fazer perícia em tratores e equipamentos que podem ter gerado um acidente de trabalho ou até a morte de uma pessoa que estava trabalhando com aqueles equipamentos ali. Exames em embarcações, né? Exames em medidores de energia, e entra também furto de energia, temos furtos de água, exames em objetos diversos envolvendo engenharia, um exame indireto em veículo. Olha só, mais um exame em veículo. Uma situação totalmente diferente. Nesse caso, eu posso trazer um exame mecânico, eu posso fazer um exame no freio, sobre acionamento de freio. Teve um acidente de trânsito, o motorista falou que tentou frear e o freio não funcionou. Será que ele está falando a verdade? Ou ele dormiu, cochilou? Então, o engenheiro vai poder fazer um exame no veículo, na parte mecânica do veículo. Né? Temos aí local de acidente aeronáutico, queda de aeronave, colapso de estruturas e solos. Então você vê que a engenharia ela é riquíssima. Então existem muitos exemplos de exame dentro da engenharia e eu trouxe alguns aqui para vocês. Uma próxima área onde um perito que trabalha em local de crime vai atuar, local de perícias ambientais. Olha só, então nós já falamos de local de morte violenta, local de patrimônio, local de trânsito, local da engenharia forense e agora locais ambientais. Olha como que a perícia é diversa, né? Dentro das perícias ambientais, ora, nas perícias ambientais, como o próprio nome diz, são peritos lotados a fim de elucidar crimes ambientais.
trazer autoria, dinâmica e materialidade para crimes ambientais. Exemplos, professor, me traga aqui alguns exemplos quando você fala aí de crimes ambientais, certo? Temos aí local de dano ambiental e degradação ambiental, local de parcelamento de solo, identificação de espécies vegetais, temos identificação de espécies animais também, inclusive isso é algo extremamente novo e que já é uma realidade. O estado de Goiás, inclusive, implementou o primeiro IML veterinário do país. Então, antigamente, dentro da seção de local ambiental, a gente tinha atuação do veterinário ali. Hoje, nós já temos uma seção totalmente dedicada, que também é uma seção de local, de atendimento externo e interno, mas a parte do atendimento externo é o médico veterinário se deslocando para locais de crime que envolvem a atuação do veterinário. Por exemplo, rinha de galos, né? Aquele caso que a gente tem de aposta, onde o pessoal faz aquele cercado ali e tem violência animal, fica casando dinheiro, fazendo aposta e animais brigando ali. No caso, muito popular aí era a rinha de galos. Então isso é um exemplo de atuação do médico veterinário em local de crime também. E o médico veterinário vai ter a parte interna, que é a parte que ele faz só a autópsia no animal. Então chega o corpo de um animal lá no IML veterinário, ele vai proceder à autópsia, tá? Procurar se aquele animal foi envenenado, se tem uma lesão. Da mesma forma que o médico faz a autópsia nos humanos, o veterinário faz a autópsia em animais. Então, bem legal esse adendo, tá? Esse parênteses que eu tô fazendo aqui, para não passar batido, da atuação também da medicina veterinária em local de crime, certo? Comenta aí se você sabia, se você tinha ideia disso. Vamos trocar uma ideia aqui no chat também e desenvolver esse assunto. Beleza. Perícias ambientais, continuando. Temos aí a poluição hídrica, que hoje é onde eu atuo fortemente. Nos últimos anos, eu tenho trabalhado com os crimes voltados para a poluição hídrica, seja por parte de indústrias, como no dia a dia ou acidente de derramamento de carga, que pode vir a poluir um córrego aí, um manancial. Hoje eu trabalho aí com análise de água e efluentes, muito aplicada à parte ambiental. Legal? Eu estou muito ligado hoje ali à parte de toxicologia, que nós teremos também um vídeo falando sobre as áreas internas. Então, ligado à toxicologia forense e também ao meio ambiente, aos crimes ambientais, através dos crimes de poluição hídrica. É um crime que hoje eu atuo fortemente nessa área daí. Temos também incêndio florestal. Então, legal, essa parte de incêndio também ela fica para o meio ambiente quando envolve a área ambiental. Então, um incêndio florestal fica para o meio ambiente. Um incêndio em estruturas já vai ficar ali para a engenharia forense, com o apoio também, às vezes, de um perito ali do grupo de patrimônio. Temos também locais de indústria. Locais de indústria, de uma forma geral, o perito ambiental ele vai procurar crimes onde a indústria pode estar como consequência ocasionando um crime ambiental. Então, nós temos ali também a classificação do local de indústria para o perito ambiental atuar. Extração mineral, importantíssimo também. Hoje fala-se muito em terras raras, em ouro, em extração mineral. Temos também a preocupação com o crime ambiental quando a gente fala de extração mineral. Será que tem mercúrio na água, outros tipos de metais pesados? E essa água ela está indo para o abastecimento de uma população. Lá embaixo ela vai ser captada pela agência de saneamento da sua cidade e distribuída para uso da população. Então também é uma perícia muito importante, tá? Temos aí perícia de poluição atmosférica. Então observem, a lei de crimes ambientais, pessoal, ela é enorme, tá? Ela é muito grande, a lei de crimes ambientais. Então nós temos aí também, trouxe aqui diversos exemplos para vocês. E nessa série que a gente está fazendo aqui de áreas da criminalística, eu quero trazer para vocês todas as áreas, área por área. Então hoje eu trouxe de uma forma geral as áreas externas, as perícias externas. Então falamos aqui da atuação do perito criminal de local de crime de uma forma bem geral, para que você tenha uma ideia dos exames que esse perito faz. E em outros vídeos eu trarei área por área. Teremos um vídeo, por exemplo, falando somente da toxicologia forense, o outro falando da documentoscopia e grafotécnica. Então, se você gostou desse vídeo, se eu agreguei um conhecimento para você, se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos e deixa seu comentário e seu like aqui para eu saber que você gostou do vídeo, tá bom? Um abraço e até a próxima.